Brasil, estamos ao vivo agora, 20h30, dia 4 de julho, o dia da independência norte-americana, viu, Paulo? Eu digo que os alienígenas destruíram os Estados Unidos e com apenas uma nave eles conseguiram destruir todos os seus inimigos. Mas tirando a brincadeira, hoje, gente, nós temos aqui um podcast histórico, tá? Então, antes, eu não vou nem falar quem que é Paulo Barak Werner, por esse cara aí é celebridade já nessa área ufologia, um cara muito respeitado, né? É diferente de alguns ufólogos que aparecem aí dizendo uma série de inverdades. Hoje, o UFO Podcast, ele vem trazendo algumas provocações que vieram acontecendo ao longo dos últimos podcasts nossos, né, Paulo? Que o Paulo sempre fala, ó, gente, o ET de Varginha tem umas coisas que não estão certas. E no último podcast também do Albert, ele falou e tivemos alguns comentários, algumas pessoas falaram, pô, vocês não podem falar isso do ET de Varginha, que é um dos casos mais importantes do mundo. Então é o seguinte, hoje, de uma forma séria, né, Paulo? Como sempre a gente faz aqui, de uma forma baseada em fatos, ou seja, nós vamos hoje falar sobre o caso ET de Varginha de uma forma diferente. O que é fato e o que é fake. Baseando, claro, em cima de pesquisas, várias investigações do Paulo, né, da revista OVNI Pesquisa, eles estiveram em Varginha, eu já estive em Varginha também. Então, automaticamente, gente, o que eu vou pedir para você que está nos assistindo agora, ao vivo, ou vai nos assistir de repente na gravação, que é natural, tá? Aguarde um pouquinho. Não xinguem, não briguem. Vamos aguardar até o final desse podcast, quando então a gente faz um concluso, tá certo, Paulo? A gente vai passar, vamos apresentar algumas coisas aqui. Paulo, obrigado por você ter vindo. Gente, o Paulo, talvez vocês não saibam aí, né? Mas o Paulo tá meio ruim hoje, tá gripe, então ele, Leandro, tô tossindo. Eu falei, não, preocupa não, tá? Respira que a gente vai conseguir fazer isso aí, tá? Você e o resto do Brasil aí. Paulo, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao UFO Podcast. Vamos que vamos. Obrigado, Leandro. Boa noite a todos que talvez vão entrar agora para assistir ou vão ver posteriormente, né? A gente sabe muito bem que a vida de todo mundo é corrida. As pessoas saem do serviço, às vezes demoram 2 horas para chegar em casa. Então, é a realidade brasileira, né? Mas o que é válido é que o vídeo vai ficar disponível e as pessoas vão poder acessar e assistir, né? Só peço desculpas aí se eu tiver um pouquinho tossindo, porque a coisa é complicada. Bom, esse tema, Leandro, o caso Varginha, o caso Varginha vai fazer 30 anos ano que vem, né, 2026. 30 anos. E antes de entrar aqui no material que a gente separou, eu e você, apenas uma consideração. O caso Varginha, eu lembro muito bem quando ele aconteceu, porque 3 dias depois do caso Varginha, no dia 23, aconteceu um evento em Januária, lá no Clube de Pesca Carcará, onde 2 pescadores viram um objeto formato assim bem comprido, né? Vira esse objeto oscilar no céu e cair na mata. Segundo eles, né? Eu e o Albert, nós fomos lá 2 vezes, uma viagem na época cansativa, quase mais de 10 horas de viagem, tinha que atravessar, o ônibus tinha que atravessar de balsa, né? E nós atravessamos o Rio São Francisco de barco, entramos na mata. Esse vídeo está disponível no canal da OVNI Pesquisa. Isso o quê? 3 dias depois, esse fato aconteceu 3 dias depois do caso Varginha. Nós fomos lá depois, acho que uns 7 dias depois, ou uns 10 dias depois, nós estávamos lá. E o interessante é que pipocava na internet as informações do caso Varginha, e eu achei estranho que nenhum dos pesquisadores do caso Varginha, nenhum deles, né, se interessou pelo fato que aconteceu em Januária. Por quê? Se lá em Varginha eles alegavam que
foi capturado 2 seres, uma suposta queda de uma aeronave, lá próximo de Varginha, né? Então, por que os pesquisadores não se interessaram pela nossa pesquisa, né? Então, assim, é uma pergunta que até hoje não teve respostas. Mas eu sei, a resposta é simples, é porque o caso Varginha, na época, ele estava dando holofote para o Fantástico, programa da Rede Globo. Então, todo mundo queria ir para o sul de Minas para aparecer na Rede Globo. Todo mundo, né? É lógico que, quando eu falo todo mundo, eu vou ter que me corrigir aqui, porque o Birajara mora lá em Varginha, né? É um pesquisador muito sério, e outros pesquisadores que lá estiveram, na época, também são sérios, né? Mas sempre tem no meio disso aí os aproveitadores, né? Aquelas pessoas que querem aparecer. E isso ficou evidente durante os 30 anos do caso Varginha. Que o caso Varginha, o que ele virou? Ele virou um caso midiático, né? E o que tem realmente de fato e o que tem de mentira no caso Varginha? Então, hoje, como a live é só 1 hora, eu vou pegar, o que eu vou falar aqui hoje, gente, é que fique bem claro. Eu, Paulo Werner, eu nunca pesquisei o caso Varginha. Eu sou editor da revista, então eu tenho muito conhecimento sobre o fato, porque eu converso constantemente com pesquisadores do caso Varginha, ajudei muitos deles durante esse processo, nesses 30 anos, né? Ajudei muitos deles, direcionando testemunhas, um monte de coisa. E o que eu vou falar aqui hoje é derivado de informações que eu recebi desses pesquisadores. O que eu vou mostrar aqui não é Paulo Werner que está falando. Algumas coisas sim, as que eu for falar, eu assino embaixo. Mas o contexto de tudo isso que eu vou mostrar veio dos pesquisadores do caso Varginha, que depois de um tempo a ficha começou a cair. E eles viram que a coisa não era assim, como é que fala? Essa pílula dourada que todo mundo pensa. Então, antes que as pessoas me critiquem, falam, poxa, mas o Paulo está falando mal do caso Varginha. Não é o Paulo Werner. Nós fizemos uma edição agora, a edição 22, no qual saíram 4 textos. Vou colocar já de uma vez aqui para você, cara. Isso aí. Tá? Saiu essa edição número 22, no qual saíram 4 textos sobre Varginha. Um deles meu, um deles do Renato Azevedo, né? E 2 de convidados. Um deles, inclusive, pesquisador do caso Varginha. E nós destrinchamos nessa edição praticamente tudo aquilo que é fato, né, e o que é realmente ficção do caso Varginha. Então, após essa live, as pessoas que tiverem curiosidade, elas entram no site e adquirem a revista em PDF ou impressa. Eu acho que vale a pena, porque aqui a gente vai só fazer nós só vamos bater o pé para a poeira levantar, né? E aí as pessoas que acharem, poxa, eu quero conferir isso melhor. Então, na verdade, o caso Varginha, ele se baseava até então em 3 testemunhos básicos, 3 testemunhas que eram os pilares do caso Varginha. Que era dois já, né? Vamos para a foto? Pode. Que era tá vendo? Das 3 testemunhas que constituem os pilares do caso, 2 alteraram seus discursos, afirmando que, em 96, foram instruídas a contar uma história falsa, e um terceiro depoente os aponta fortemente para a mesma direção. Ou seja, um dos pesquisadores do caso Varginha, ele praticamente ele coagiu o bombeiro, que já é falecido, a criar uma história em troco de dinheiro, né? E os outros 2 também a mesma coisa, né? Ou seja, eles leram um roteiro que foi dado por esse ufólogo, e é um dos ufólogos principais do caso Varginha. Então, se hoje nós descobrimos, né? Não foi o Paulo Werner que descobriu isso, tá, gente? Quem descobriu isso foram os próprios pesquisadores do caso Varginha, que caíram na real, porque o caso Varginha hoje tem 3 equipes, 3, né? E
uma delas é a que caiu na real. Agora, 2 delas ainda vivem no mundo da fantasia. Vive ainda participando. Tem um pesquisador aí que ele aparece em podcast todos os dias. E ele não se cansa de falar mentiras sobre o caso Varginha, mesmo sabendo que aquilo que ele fala já foi confrontado, já foi apresentado que é uma fraude, que é uma mentira, mesmo assim ele continua sustentando isso. Pode Paulo, passar o segundo aí. Enquanto eu passo para a terceira aqui, eu acho que é importante a gente falar para todos que estão nos assistindo aqui ao vivo e depois vai assistir gravado, até para vocês entenderem o porquê que a gente optou em fazer esse podcast, né? Quem está chegando aqui agora. Gente, entendam da seguinte forma. A revista OVNI Pesquisa é uma revista que ela defende as coisas serem sérias, que elas sejam certas e corretas. Porque, por exemplo, o próprio Júlio, que está aqui nos assistindo aqui, o Paulo, ele chega e fala assim, cara, eu tenho uma grande curiosidade para saber, para ter um desfecho. E aí, Júlio, eu vou falar uma coisa aqui, o Paulo, se você me permite, eu te interromper, você pode até me corrigir, caso eu esteja aqui enganado. Você não me interrompe, não. Não, pode falar. Mas é só para vocês entenderem o seguinte, o caso Varginha se tornou tão mediático que a mentira se tornou maior do que a própria verdade. Então, hoje, fechar essa história, a pessoa tem que voltar lá para o epicentro do que aconteceu, 30 anos atrás, e fazer toda uma revisitação. E quando nós temos pessoas que estão indo em podcasts, indo na mídia, continuando a perpetuar essa mentira, fica mais difícil. Fica muito difícil. Então, por exemplo, eu falei, o Albert e o próprio Paulo já tomaram algumas pancadas uma vez, porque eles falam, eles estão desmerecendo o caso Varginha. Não é. Então, é o que estamos pedindo desde agora, calma, escutem com atenção, porque o que nós estamos mostrando não é que o caso Varginha não aconteceu. Em momento algum vai ser dito isso. Mas tem muita coisa que foi para a mídia, né, Paulo? Que foi uma obra de ficção de Hollywood. Tanto que eu quero chegar na parte lá, uma parte eu volto a te interromper mais um pouco aqui, tá, Paulo? Vamos lá, então. Desculpa aí, cara. Foi bom você ter feito essa interrupção, porque tem um pesquisador, o Arthur Sérgio Neto, do Rio de Janeiro, e eu encontrei com ele em Peruíbe no ano passado. Não sei se foi ano passado, foi esse ano, porque o tempo está passando tão Paulo, rápido. Seu som está dando uma picada agora. Dando uma... Vê aí se o meu som tá bom. Melhorou? Melhorou. Pô, faz o seguinte, rapidinho, só para recapitular. Aí, tá dando uma coisa. Desliga o seu vídeo e faz só o teste no som, por favor. Deixa eu desligar o vídeo? Vamos ver aqui rapidinho. Pode falar agora. Tá me escutando aí, tranquilo? Não. Ou seja, não é o vídeo que está tirando sua coisa, não. Tá dando uma oscilação, mas vamos nessa, sem problema. Bom, vai. Bom, eu estive com o Arthur Sérgio Neto lá em Peruíbe, e recentemente ele fez aí um podcast, participou de um podcast, que ele falou o seguinte, ele falou que ninguém pode questionar os casos clássicos da ufologia. Varginha, caso Vilas Boas, né? Aqui é lógico que eu não vou reproduzir exatamente como ele falou, mas traduzindo em miúdo seria: não se pode falar mal do caso Varginha, ou não se pode falar mal da Noite Oficial dos OVNIs, não pode falar mal. Então, assim, na cabeça do Arthur e de outros aí, outros pesquisadores, eles tratam a ufologia de uma forma que eu nunca tratei. Eu trato a ufologia como pesquisa, eu trato a ufologia com seriedade. Eu sou pesquisador de campo, eu não fico atrás de uma cadeira. Ô, Paulo, escrevendo. Tá bem ruim. Tá ruim? Tá bem pipica. Eu tô recebendo gente aqui, tá me falando em off aqui. Tá chegando muito. Melhorou agora. O que foi? Melhorou? Nossa senhora, melhorou pra caramba. Pode continuar agora. Bom, então eu vou voltar um pouco aqui a fita, aqui, como diz os antigos, né? Bom, então o Arthur Sérgio Neto disse numa live que não se pode questionar os casos clássicos, né? Então, isso para mim não é ufologia. Um pesquisador
que diz que aquilo não pode ser questionado, ele pode ser tudo, menos pesquisador. Então, ele trata a ufologia como se fosse uma crença. Crença que você não questiona, né? Dogmas, essas coisas. A ufologia, ela nos apresenta casos que, uma hora ou outra, ele pode ser reavaliado e ser considerado uma fraude. Isso é a coisa mais normal do mundo. Né? Isso é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Isso faz parte do processo científico. Revisão por pares, você ali... Se fosse assim, o caso Varginha não estaria sendo pesquisado há 30 anos, já que o que aconteceu ali em janeiro de 96 é uma verdade, então não precisa pesquisar mais nada. Não precisa, parou. Olha, então vamos fazer o seguinte, o que aconteceu em janeiro é verdade absoluta, ninguém pode questionar, né? Então isso é um pensamento errado, essas pessoas, elas não agem como se fossem ufólogos, né? Agem como crentes. A ufologia não é uma religião, né? Mas para muitos é. Bom, então dando sequência aqui, na edição número 22, no texto principal de capa, né? Então tem esse trecho aqui, que o autor, né, ele não se identificou, porque é um dos pesquisadores do caso Varginha, e se ele se pronunciasse, né, ele ia receber muitas críticas. Então ele falou: Paulo, eu escrevo, mas eu vou manter a minha identidade de sigilo. Então aqui nesse texto que eu separei do texto dele, que o texto dele é longo, ele fala: na verdade o caso sempre se apoiou majoritariamente em 3 testemunhos militares, né? Um relato em segunda mão, de um soldado do Corpo de Bombeiros de Varginha, que é falecido recentemente, e 2 relatos... Tá oscilando? Oscilou de novo. Tá com voz de robô. Ixi, nossa senhora. Será que a gente vai conseguir chegar ao final aí, hein? Vamos tentar aqui. Bom, então eu vou tentar resumir aqui. Se tiver ruim, você me interrompe, né? Então, o que acontece? Nas investigações agora desse novo grupo, esse bombeiro, né, que em 96 gravou um depoimento detalhando a captura ocorrida na parte da manhã, esse relato, eles descobriram que ele foi um enredo, ele foi, entre aspas, né? Ele foi coagido a gravar isso e talvez recebeu algum dinheiro, né? Então, assim, e depois ele se arrependeu, né? Paulo, aqui fala... Oi. Deixa eu interromper de novo. Você tá no laptop ou você tá no celular? Eu tô no notebook. Tenta fazer a conexão pelo celular, pelo aquele link que eu te enviei. Eu tô achando que vai ter mais estabilidade. Coloca o Wi-Fi. Tô achando que o laptop ele tá travando aí com o seu uso. Deixa eu tentar aqui, peraí. Enquanto o Paulo está fazendo a conexão aqui, gente, apenas reforçando o que ele está dizendo, que os ufólogos que fizeram essa parte dessa pesquisa, desse trecho, eles optaram em não colocar o nome deles, né? A gente sabe que é muito fácil ser cancelado nesse meio aí. E é interessante, na terceira parte ali que foi destacado pelo Paulo, que ele coloca o seguinte: para surpresa dos ufólogos, a testemunha voltou atrás dizendo que inventou tudo por força de coação e se arrepende de ter tomado parte na farsa. Gente, o que o Paulo estava dizendo logo atrás, e uma coisa que é importante, até o final vocês vão conseguir, o Júlio que estava mais aí querendo um desfecho, o Douglas que está desde o início com a gente, a Adriana, boa noite para todo mundo aí, que está ao vivo conosco aqui. Calma um pouquinho que vocês vão perceber. A ideia é mostrar os fakes e vamos depois construindo para vocês chegarem ao final desse podcast falando assim: puxa vida, agora sim, eu sei que essa parte é a parte real, essa é o core, né? É o núcleo duro de pesquisa que deveria estar sendo trabalhada para poder funcionar. Tá legal? Gente, vamos agora para a 4, que é o Paulo já pediria para eu poder ir aqui para colocar aqui, né? Opa, deixa eu ver, o Paulo tá me chamando aqui. 2 segundinhos aqui, gente.
Show de bola. Ele está tentando se reconectar lá. Então, é importante o que eu chamo para vocês aqui, eu vou deixar aqui para quem não conhece ainda a revista OVNI Pesquisa, o site www.ovnipesquisa.com.br, ok? Vocês podem acessar essa revista, vocês podem comprar ela tanto PDF quanto na forma física. Eu, particularmente, gosto dela no formato físico. É um trabalho muito bem feito, a qualidade do material, aquela questão toda. Tá bom? Isso aqui é só para vocês aqui. E você que está comigo aqui até agora, vai assistir isso aí ao vivo ou gravado, não se esqueça, deixa aí, faça sua inscrição, deixa seu like, faça sempre seus comentários, que é uma coisa muito, muito importante aqui pra gente. Eu tô neste momento aqui, para quem está entrando agora, tá assim, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? O Paulo, ele tá com um pequeno problema de conectividade nesse momento, e ele está tentando se reconectar para a gente poder dar prosseguimento aqui no podcast aqui. Ok? Vamos aqui, pegar aqui algumas falas aqui, enquanto já tinha aparecido que o Douglas coloca o seguinte, que o caso Varginha não é nem de longe o mais importante do Brasil, mas admite que foi por causa desse caso Varginha que ele se interessou pela ufologia. Sempre assim também. Né? E o Júlio, que eu tinha feito até a fala dele sem ter lido aqui para o Paulo, diz que ele tem grande curiosidade pelo caso Varginha e que gostaria muito que tivesse um desfecho. Não só você, né, Júlio? Você e a torcida de todo o Brasil para poder chegar nessa aí. E a Adriana Ramos, que entrou conosco aqui, está dizendo, boa noite, Paulo Baraquiverner. Sempre estou acompanhando você no YouTube, parabéns pelo trabalho, gosto muito de vocês, obrigado pelo carinho, Adriana. O Paulo está entrando de volta em questão de segundos, tá, gente? Olha, acabou de voltar. Opa, tá de volta, Paulo? Aí, agora estou pelo celular, viu? Então vê se está... Perfeito, eu já estava, vou fazer até uma brincadeira, eu tô achando que você ia ser abduzido, velho. Aquele som lá, eu falei assim, depois eu vou ter que fazer uma revista OVNI falando do caso Paulo Baraquiverner, mas ele não foi. Gente, estamos de volta aqui com o Paulo. O Paulo teve um pequeno problema técnico, obrigado, Paulo. Então o cara está sempre nos ajudando aqui. Paulo, então voltando aqui, você acabou de falar da parte que os ufólogos não colocaram o nome deles com receio de represálias, a gente sabe que vai ter esse tipo de represálias, e depois você colocou que o bombeiro voltou atrás, disse que ele foi coagido e que ele se arrepende. Logo depois, a gente entraria agora para a lâmina 4 aqui, para essa imagem 4 aqui, né? Vamos explicando ela aí? Bom, então o que acontece? O depoimento do bombeiro foi descoberto que ele é uma farsa, e de mais 2 militares da ESA também, um deles praticamente já foi confirmado que é uma farsa, e o outro praticamente está na mesma linha. Né? Dentro dessa linha de raciocínio, que, foi revelado, no texto está lá, foi revelado de forma inédita, com um oficial dos bombeiros, que na escala de serviço do dia 20 de janeiro, e hoje podemos afirmar que estavam de serviço o sargento Bernardes, os cabos Andrade, Rubens e Domingos, e os soldados Nivaldo, Lemes, Anderson, Santos e Joaquim. Como se percebe, o sargento Palhares, citado como um dos militares envolvidos na captura da manhã, porque foi divulgado tanto em revistas, né, pelos ufólogos, que o sargento Palhares estava envolvido, né, mas ele não estava de serviço naquele dia. Ele só entrou de serviço às 8 horas da manhã do dia 21, ou seja, no dia depois, né? Então, e ele falou que em 2 ocasiões ele afirmou que seu nome fora indevidamente envolvido na história e que não ficou sabendo de coisa alguma sobre a suposta captura. Ou seja, o caso Varginha, ele é uma miscelânea de relatos, de testemunhos de militares, de pessoas que, com o tempo, foi se confrontando uma com a outra, cronologia e tal, e foi vendo que muitas delas não se sustentam. Isso faz com que, se você está pesquisando um caso da magnitude que é o caso Varginha, que supostamente foram capturadas 2 criaturas, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde,
E você tem esses relatos linkados de militares, de bombeiros, né? E depois você vai descobrindo que esses relatos, eles são falsos, ou eles foram citados de forma equivocada. Então a gente já começa a ver que o caso Varginha, ele já nasceu, como diz, né? Já nasceu errado desde o princípio. Só que, na época, ninguém questionou isso. Né? Por quê? Foi naquela efervescência do caso, que era tudo novidade, toda hora aparecia no jornal, fantástico. Então, foi um período em que nada se contestava, apenas recebiam as informações. Né? Aí pode passar para a próxima, número 5. Né? Já estamos nela. Aqui, ó. Ainda falando sobre a captura da manhã, do dia 20, outra questão a ser analisada é o depoimento de testemunhas dizendo que viram uma caixa sendo colocada na caçamba de um caminhão do Exército, conduzido por um tenente. Então, quer dizer, no Exército, tenente não dirige caminhão. Né? Então, esse seria um fato incomum, já que somente os praças que dirigem as viaturas oficiais. As viaturas do Exército. Nunca os oficiais pilotam as viaturas. Então, assim, aí as pessoas podem pensar assim, poxa, mas isso é um detalhe pequeno. Não. Vindo do Exército não é um detalhe pequeno. Isso mostra o quê? Que a informação, ela nasceu errada, né, num contexto errado, e fez com que a mídia e tantas outras pessoas comprassem a ideia de que aconteceu alguma coisa realmente fantástica. Né? Vamos passar para a próxima aqui, ó. Então, na verdade, não existe testemunha direta da captura da manhã, somente testemunhas indiretas. Né? Ou seja, Paulo, ou então, nesse momento aqui, a gente já tem um primeiro fake, né, da história do caso ET de Varginha. Então, apesar de ter sido amplamente relatado que tinham testemunhas diretas, na verdade, não. É isso? Da captura da criatura que eles falam, né, que foi capturada uma criatura no Jardim Adélio, na parte da manhã, não existe nenhuma testemunha direta do fato. O que tem são testemunhas indiretas. Né? Então, a gente pode pular aí para a lâmina 7. Então, aqui, ó, dando sequência, tá lá. Até hoje não se sabe a identidade do tenente e dos 2 sargentos que estavam no caminhão, que teria levado a criatura. Tá me ouvindo aí? Tá, né? Tá me ouvindo, Leandro? Tô ouvindo. Porque sumiu, achei que tinha dado travado. Então, aqui, ó, que teria sido levado a criatura, capturada pelos bombeiros e colocada na caixa, na caçamba do caminhão, tendo a ESA como destino. Em relação aos bombeiros, foram procurados o comandante da época, Major Maciel, o sargento Palhares, o soldado Nivaldo, o sargento Bernardes e o cabo Luiz Rubens. Todos negaram a história e o Major Maciel, hoje coronel de reserva, né, da reserva, me disse para o autor do artigo, se eu tivesse chegado no local da captura e uma caixa já estivesse lá tampada com algo misterioso dentro, eu exigiria ver. Que história mirabolante é essa em que meus subordinados veem tudo e eu, o comandante, não vejo? Ou seja, o próprio comandante da operação chegou e não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, isso são apenas alguns detalhes, né, que o autor do texto, que é pesquisador do caso Varginha, está aqui descrevendo nesse texto. Então, vamos na sequência. Aí, o envolvimento do Exército e de médicos. Aí eu já pulei para número 8 já. Você está me ouvindo aí, né? Então, por exemplo, outros destaques da investigação foram as entrevistas gravadas em vídeo com o Dr. Conradin Metze, o cientista da Unicamp, que teria autopsiado a criatura, juntamente com Badam Palhares, e com o soldado Ricardo de Mello, motorista de um dos caminhões do comboio, que teria retirado a criatura já morta do Hospital Humanitas, no fim da tarde do dia 22 de janeiro de 96. Né?
Ambos negaram veementemente os acontecimentos e consideraram tudo uma grande fantasia. Melo asseverou ainda que todos os motoristas eram amigos e, caso algo tivesse ocorrido, fatalmente saberia. Opa, deu uma travada. Pode continuar, pode continuar. Pode continuar. No dia 22 de janeiro, o que aconteceu? Um dos pesquisadores do caso Varginha me ligou, ele sabia que eu ia fazer essa live, ele me ligou e falou o seguinte: Paulo, nos dias ali que aconteceu esse fato, o hospital recebeu um equipamento novo, acho que um equipamento muito caro, e esse equipamento ele veio, né, com uma escolta e tudo mais. E aconteceu também outros fatos ali que fizeram com que houvesse uma movimentação anormal de viaturas militares, né, naquela região. Apenas uma coincidência, segundo ele. Né? E outra, ele falou o seguinte, falou assim: Paulo, tudo que as viaturas, o exército vai fazer, eles vão para Varginha, porque Varginha é a cidade que tem uma estrutura muito melhor do que Três Corações. Então, tudo que eles iam fazer, os militares, eles iam para Varginha. Então, era muito comum, às vezes, você ver ali aquela movimentação militar em Varginha, desses caminhões de militares e tudo mais. E sem contar que, muitas das vezes, eles atuavam para ajudar na organização do trânsito, fechando ruas, ou seja, fazendo aquele trabalho que o Exército geralmente faz em situações dessa natureza. Eu vou ter que ligar aqui porque, pera só um pouquinho aqui, só para me ligar o cabo aqui no celular. Sem problema. Já vou passando aqui para a lâmpada. Gente, para quem está aqui, o Paulo está explicando, acho que é importante vocês entenderem como é que funciona o militarismo. A parte anterior estava dizendo exatamente isso aqui. Um comandante nunca ia permitir, né, o Paulo, o comandante nunca ia permitir que uma caixa seja transportada sem ele saber o conteúdo dela. Justamente. E para quem acha que isso são coisas pequenas, é porque não conhece o dia a dia do militarismo. Tá? Vamos lá, pode continuar, Paulo. Bom, então, dentro ainda da linha de raciocínio do artigo, né? Lógico que aqui, viu, gente, eu estou fazendo um resumo do artigo que tem 6 páginas. Eu acho que vale a pena ler, porque é um artigo excelente. Ele vai... E outro, esse artigo, ele não tem o objetivo de falar assim, o caso Varginha é uma fraude. Não. Ele também pontua eventos positivos em relação ao caso, né? Mas... aqui a gente está mostrando as falhas do caso, as mentiras, né? Tudo aquilo que até então muita gente que está de fora acreditava como sendo fato real, né? Então lá, a testemunha de $1 milhão, né? O tenente-coronel da ESA, Olímpio Vanderlei Santos, é considerado por muitos como a testemunha de $1 milhão, tendo em vista que ele teria comandado toda a operação, né, de retirada da criatura do Hospital Humanitas e seu posterior translado até a SpaceX, que é lá em Campinas, que é uma escola de cadetes. Entrevistado pelo autor, do autor do artigo, entrevistado por mensagem em 2 ocasiões, Santos deixou claro, declarou, né, que não teve participação em nenhuma missão sigilosa, ficando surpreso ao ver o seu nome vinculado em rede nacional pelo programa Fantástico. Ou seja, inclusive muitos dos ufólogos, inclusive o Birajara, né, eles tiveram problemas com os militares, não foi nem pelo fato do caso Varginha em si, tipo assim, que o exército capturou um alienígena. Não, o Birajara, o Pacatini e outros, eles sofreram ali uma repressão porque citaram o nome dos militares e sem ter uma prova cabal de que eles estavam fazendo aquele tipo de operação. Então o pessoal fica assim, poxa, mas o Birajara, ele foi chamado lá para a ESA, fulano de tal. Não, a partir do momento que você envolve o nome de um militar numa operação que virou uma coisa midiática, imagina isso dentro da corporação.
o tenente, ele tem uma hierarquia que tem gente acima dele. Provavelmente ele foi chamado a atenção e falou, olha, resolve isso aí, né? E foi o que eles fizeram. Então... E sem falar, né, Paulo, que tem que explicar, né? Porque como é que, se você tem um coronel, e como é que você toma uma decisão abaixo sem o comandante dar ok? Na realidade, Leandro, nesses 30 anos, eu conversei com vários militares, inclusive militares que eu direcionei para alguns pesquisadores. Eu direcionei relatos para o Edson Boaventura, para o Birajara, para o João Marcelo. Tudo que chegava para mim, que era do Carlos Varginha, eu passava para eles. Eu nunca tive aquela vontade de falar assim, poxa, eu estou com isso aqui, eu vou fazer um vídeo dizendo que eu localizei. Não. Tudo que eu consegui do Carlos Varginha, eu passava à frente. Né? Por quê? Eu entendo que um caso desse porte, você tem que estar pesquisando ele em loco. É o que muitos fazem. Né? Então agora, o cerne de tudo foi a queda de uma aeronave. Né? Se esses seres foram coletados em Varginha, um na parte da manhã e um na parte da tarde, segundo consta dos relatos que saíram em livros, revistas, tal, derivou da queda de uma aeronave próxima a Varginha. Então, o Natanael Antonioli, o nome dele é complicado, ele tem um canal no YouTube, ele é um cara fantástico, ele faz análise de vários casos, muitos da ufologia, e ele fez um vídeo muito, muito esclarecedor sobre a nave que teria caído em Varginha, e eu convidei para que ele escrevesse um artigo nessa edição, ele aceitou. Então aqui eu vou só fazer um pequeno adendo sobre o que ele escreveu. Quando veio à tona o relato do casal Eurico e Oralina, então pode pular ali para o número 11, né? Aqui ele deixa, no texto dele, ele fala o seguinte: foi contado que em alguma madrugada, a 1h da manhã, Eurico acordou assustado devido ao alvoroço do gado. Ele foi até a sala e abriu a janela e viu um submarino voando, né, em cima do pasto. O objeto era do tamanho de um micro-ônibus, tinha pontas arredondadas e um caroço na parte de cima e voava a cerca de 5 metros acima do pasto, sem fazer barulho e sem luzes, apenas soltando fumaça. A Oralina, a esposa dele, também foi ver. O OVNI se movia lentamente. O avistamento durou cerca de meia hora, ou seja, para um avistamento durar meia hora, então o objeto estava praticamente parado no céu, né? Até a coisa desaparecer por detrás do morro. Como eles observaram detalhes do objeto, e você sabe, né, Leandro, você é da área rural. Na área rural, quando tem lua, lua nova, ou seja, não é lua cheia, você não vê nada. Você não consegue ver nada. Breu. Se tiver um objeto no céu, você só vai ver alguma coisa dele se tiver uma luz. Você não vai ver detalhes do objeto. Então, como eles observaram todos os detalhes do objeto, significa que era uma noite de lua cheia. Então, o Natanael, o que ele fez? Ele fez um cruzamento de dados e ele descobriu aqui, descobrimos que a lua estava nova no dia 20, ou seja, no dia do caso Varginha, a lua estava nova, o que torna improvável o evento haver ocorrido no dia 19, ou seja, na madrugada do dia anterior, quando inclusive a lua só veio a nascer às 5 horas da madrugada. Só havia lua no céu a 1h da manhã e na fase de quarto minguante, antes do dia 13 de janeiro. Então lá, se Eurico e Oralina de fato só conseguiram observar o OVNI porque a noite estava clara, né, é porque a lua fornecia iluminação. E o que ele descobriu? Que a lua ela estava cheia somente dias antes, né, praticamente quase antes do dia 13 de janeiro. Ou seja, o caso Varginha foi dia 20, a lua ela estava cheia antes do dia 13. Então, praticamente 8 dias, ou quase 9 dias antes. Então,
essa aeronave que foi vista pelo casal, então ela foi vista praticamente 8 dias antes da observação das 3 testemunhas em Varginha. Então vamos lá. Né? O que o Natanael fala no texto dele? Para estudar essa possível queda dessa aeronave, olha lá, os ufólogos também passaram por todas as fazendas e sítios em um raio de 3 quilômetros, ao redor do local, além de um pequeno templo evangélico, situado a 1 quilômetro de lá. Ou seja, da área onde supostamente a aeronave teria caído. Mas ninguém testemunhou nada no céu. Ninguém ouviu nenhum ruído ou presenciou uma operação militar. Que calcula, Leandro? Imagina se uma nave dessa cai, ela passou por cima de dezenas e dezenas de propriedades rurais, passou por cima de estradas, e ninguém viu nada. Somente, né, o Carlos Souza que foi ver e o casal Eurico e Oralina. O Carlos de Souza, ele é uma testemunha que apareceu bem depois. Ele é um instrutor de ultra, acho que ultraleve, né? Ele estava, acho que indo para São Paulo, me parece, e ele viu esse objeto no céu. Ele seguiu esse objeto na estrada e chegou no local. Ele disse que viu viaturas, viu helicóptero, viu uma ambulância recolhendo destroços do objeto. E ele fala que um dos destroços, quando ele pegou, ele voltava ao original. Ele amassava e ele voltava ao original. Ou seja, é a mesma história do filme do caso Roswell. Mesma história. Mesma história. Então, muitos dizem, aí não é Paulo Werner, né, que o Carlos Souza ele deve ter criado essa história, porque o relato dele veio bem depois do caso, bem depois, né, mais para frente. Então, o que ele falou já tinha saído na mídia, né, o relato do casal já tinha saído na mídia, então ele poderia muito bem ter puxado ali os elementos para criar essa história. Então, aqui, aí ele falou que depois que ele saiu lá os militares pediram que ele saísse do local, que senão ele iria sofrer alguma penalidade. Ele pegou a estrada e parou no posto de gasolina, no posto, né? E aí ele falou o seguinte, que nesse posto chegaram agentes, a paisana, perto dele e falou assim, olha, nós sabemos tudo de você. Sabemos onde você mora, sabemos seu endereço, tudo. Se você abrir o bico, alguma coisa vai acontecer com você. Só que passou esse tempo todo, ele abriu o bico várias vezes, falou, e não aconteceu nada com ele. Né? Então, e para piorar a situação, o Carlos Souza ele fez uma hipnose recentemente. A hipnose, o Leandro, e para quem está me ouvindo, na ufologia, isso, inclusive, o Birajara Franco Rodrigues falou comigo, quando eu estive em Varginha, que a hipnose, na ufologia, ela não tem validade praticamente nenhuma. É quase zero a validade, principalmente quando a hipnose é feita por ufólogos. É pior ainda, né? Então, em hipnose, o Carlos citou que, além de ver os destroços da nave, ele também viu seres. Ou seja, alterou novamente o relato dele. Agora, além de destroços, ainda tinham seres, né? O Pacatini tem uma entrevista com o Pacatini deu falando que eram 7 seres. Ou seja, era uma excursão espacial. Era uma excursão. Então, a van quebrou, os meninos saíram correndo. Porque a coisa chega a ser até cômica. Então, vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui vale a pena ler, porque como eu fiz aqui... como é que fala? Não, isso aqui eu vou pular porque eu já fiz esse comentário aqui, né? Então, vamos mais para frente aqui. O Petit, que é outro pesquisador do caso Varginha, ele cita, né, num dos textos dele, que, por outro lado, cita uma testemunha militar, né, sem mencionar o dia em que o depoimento foi colhido, o militar lá da ESA que teria visto esses fragmentos metálicos na carroceria de um caminhão.
O problema, Leandro, de todos os ufólogos do caso Varginha, é o seguinte, é que um chega e fala assim, eu consegui uma testemunha militar, só que ela não pode se identificar. Ele pode estar falando a verdade? Pode. Ele pode estar falando mentira? Também pode. Por quê? O pessoal lucrou muito com o caso Varginha, criando livros, revistas, tudo, né? Eu, particularmente, não acredito nesses depoimentos de militares que, tipo assim, olha, eu peguei o depoimento do militar que viu, mas ele não pode aparecer, ele não pode se identificar. Então, acaba que fica aquela coisa, né? Por exemplo, o Edson Boaventura, ele entrevistou um recruta que disse ter participado da captura do primeiro alienígena, na parte da manhã, lá no Jardim Andere. E o Edson fez a entrevista com ele, tudo mais. Eu, Paulo Werner, editor da revista Pesquisa, fui lá, mandei um e-mail para a comunicação do Exército, para o 12BI, onde ele tinha servido, né? Pedindo informações sobre esse recruta. Eu mandei um ofício pedindo. E recebi um e-mail do Exército dizendo que esse recruta, ele não serviu o Exército. Ele foi dispensado. Exército contingente, ele não serviu o Exército. E aí eu peguei esse documento, mandei para o João Marcelo. O João Marcelo exibiu esse documento no canal dele. O Tiago Tiquete, que hoje é editor da revista UFO, ele também exibiu esse documento. Ou seja, o Edson fazia parte da revista. E mesmo assim, eu fui lá e investiguei. Por quê? O pessoal falava assim, mas como foi o Edson, você não vai falar. Não, pode ser quem for. Eu sou pesquisador. Eu não trato a ufologia com, é meu amigo, não. Eu fiz uma investigação e descobri que o recruta que o Edson entrevistou, ele não tinha servido ao Exército. Até então, quem viu o vídeo do recruta que o Edson entrevistou, acreditava na história dele. Então, para vocês terem a noção do que se transformou o caso Varginha, né? Aqui é a mesma informação, né, com uma ilustração que foi retirada do documentário O Momento do Contato, do James Fox, né, mostrando o objeto no céu. Né? Então, assim, eu acredito que o casal, eles realmente viram esse objeto, eu acredito nisso. Acredito que as meninas, as três, né, as duas irmãs e a amiga, elas viram alguma coisa, acredito. Porém, todo o cerne do caso Varginha, eu desconsidero. Vamos pular agora pro Marcos Elixerese, que era o melhor policial da P2 de Varginha, né, conhecido como Serviço Secreto da Polícia. Ele e seu parceiro Eric Lopes foram os responsáveis pela segunda captura naquele dia 20 de janeiro. Ou seja, a primeira captura do Ser foi de manhã e a segunda foi no final do dia, em que supostamente o Elixerese teria segurado a criatura e colocado ela dentro do carro e levado ela para o hospital. Aí, a morte dele, né, que ele morreu por uma infecção, os ufólogos fizeram todo tipo de questionamentos. Por exemplo, o Edson diz que ele morreu porque ele recebeu o ser passou a unha ou a garra nele debaixo do braço e aquilo infeccionou. Porém, o que realmente é fato, o que matou o Elixerese não foi o abscesso que ele tinha debaixo da axila. Descobriram que o que matou o Elixerese foi uma bactéria do pulmão, que não tinha nada a ver com o abscesso que ele tinha na axila, e não tinha nenhuma marca de arranhado, de garra, nada disso. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque nós tivemos uma instabilidade. Eu tô achando que tem gente que nos sacaneando aqui, Paulo. Na vida inteira, nosso sistema nunca deu problema e tô com a internet oscilando aqui, até para mim. Eu não vou desconfiar, não, mas aparentemente estamos nesse momento sendo vigiados. Pode continuar aí. Vamos lá.
Então, o que acontece? O Eli Xerezi, ele virou a cereja do bolo do caso Varginha, por quê? Ele foi, como é que fala? Ele morreu devido a uma bactéria alienígena, isso, aquilo, outro. Gente, no grupo da OVNI Pesquisa, nós temos três médicos, um neurocirurgião, né, um especialista em anestesia, o Elvano Neto, lá do Seabra, e os dois nos ajudaram no artigo da revista, esmiuçando um pouquinho sobre isso. O Neto falou assim, Paulo, esse abscesso, né, essa infecção que aconteceu com o Eli Xerezi, isso é muito comum de acontecer. Isso acontece constantemente, de esse abscesso não ser muito bem, limpo, né, dele ser manuseado de forma correta, e aquela bactéria entra na corrente sanguínea e faz com que a pessoa faleça ali em pouco tempo. Isso não é uma coisa de outro mundo. Outro fato ligado ao ET de Varginha em relação à área médica foi a sustentação de que eles colocaram um dreno na cabeça do alienígena. Levaram o ser para o hospital e lá eles colocaram um dreno na cabeça do alienígena. Então eu conversei com o Gilberto, que é neurocirurgião, que faz parte da revista. Ele faz isso, ele opera cérebros, ele coloca esses drenos, e ele explicou o seguinte, falou assim, Paulo, para você colocar um dreno numa cabeça de uma pessoa, você tem que entender a biologia do corpo perfeitamente. É o que nós, médicos, sabemos da biologia humana. Então nós sabemos ali aonde que nós vamos passar a sonda, tem tudo. Então é uma coisa milimétrica. Como é que um médico vai pegar um alienígena, um ser de um outro planeta, vai fazer esse tipo de procedimento de colocar um dreno na cabeça dele, no cérebro dele, sem que haja uma anestesia, sem que haja o conhecimento básico da sua biologia? Ele falou comigo assim, olha, isso é impossível. Isso é impossível. Né? Então, tanto é que essas narrativas de que foi levada a criatura para fazer operação X, outra, nenhuma delas se sustenta. O próprio Birajara, né, ele já falou, até agora, no caso Varginha, nada do que foi dito se sustenta. Nada. Então, a morte do Eli Xerezi foi uma coisa natural que ocorre constantemente, que é uma infecção, né, que evolui para um quadro muito mais grave, e tudo aquilo que a mídia e os ufólogos relatam com relação a operações de seres dentro de hospital regional, humanitas, isso é tudo mentira, isso é tudo fantasia. Né? E aí, pulando agora... Agora nós vamos para a fantasia maior? Para a fantasia maior ainda. Porque o que acontece? Dentro dos hospitais alegaram que os militares filmaram tudo. Até os médicos teriam filmado. Então surgiram todo tipo de história, que o médico teria filmado e que aí todo mundo que ia na casa dele, ele colocava a fita do ET para a pessoa ver. Aí um infeliz aí lá não sei se é do Rio de Janeiro, São Paulo, que faz aí um podcast, pagou uma fortuna pela fita, foi enganado. Aí esse negócio da fita do ET de Varginha virou o santo grau, né? Todo mundo querendo explorar isso. Inclusive o próprio James Fox... Posso interromper rapidinho aqui? Só para as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, que entendam o porquê que o Paulo está criticando, mas eu vou criticar para vocês entenderem o mecanismo da televisão, tá? Como é que funciona isso aqui. Aí o Paulo vai me só falar assim, Leandro, tá certo. Gente, vamos falar o seguinte, vocês possuem uma fita onde, em tese, você tem uma filmagem de um ser extraterreno que vale milhões. E eu não estou falando de reais. Nós estamos falando de milhões de dólares. Ou seja, você pega uma fita dessa, você não precisa de vender para a Globo. Você fala que você vai para a Disney, pega a fita, vai para os Estados Unidos, uma CNN
uma ABC, uma NBC, ela pagaria milhões de dólares para ser a primeira rede televisiva para transmitir um vídeo real, documentado, comprovado e com testemunhas. Aí, passado 30 anos, o que a gente mais vê até agora é macaco. IA, agora está aparecendo muito filme de IA, né, ô Paulo? Porque é o seguinte, gente, se tivesse filme, eu não vou mostrar o filme porque eu vou morrer. Se o cara quisesse que a pessoa tivesse morta, que soubesse que tivesse essa fita, ela já teria sido morta há muito tempo. Agora eu posso falar, né? Tranquilo. Justamente, o Leandro, o cara tem uma fita que, como você disse muito bem, que prova, olha para você ver, que prova a existência de vida extraterrestre. Uma coisa que a NASA está gastando bilhões e bilhões mandando sondas para Marte, bilhões, para estudar o solo, para tentar localizar vestígios de vida microbiana ali. E o cara tem uma fita debaixo do braço que mostra um alienígena. Aí o que o cara faz? O cara vai procurar dois idiotas de um podcast feito no Brasil para vender a fita pro cara. E o cara acredita que aquela fita é real. Ou seja, então, o caso Varginha virou isso. Inclusive, até pesquisadores até mais sérios ainda comeram um pouco dessa presepada, dessa fita. O próprio Birajara fala que ele não acredita que essa fita existe. Se o próprio Birajara, que é, na minha opinião, o pesquisador mais completo do caso Varginha, ele não acredita, então, quem são os outros para duvidar? Gente, essa fita, se ela existisse, ela já tinha aparecido há muito tempo, né? Então, se tornou mais um penduricalho do caso Varginha. O caso Varginha é o caso que mais tem penduricalhos da ufologia mundial. Nenhum outro caso ganha do caso Varginha, né? Por exemplo, aí criou-se também, por exemplo, aí agora já que você pulou para essa imagem aí, em 2012, o Vittorio Pacatini, ele disse, olha para você ver que ironia, o cara foi coagido a não falar nada, a ficar de bico calado pelo exército. Aí falou que teve que sair do Brasil, que não sei o que, contou aquela história toda. Aí, do nada, em 2012, os militares chegam para ele e falam assim, você quer ver a fita do ET? Vem cá que eu vou te mostrar. Foram lá, mostraram para ele um vídeo de 35 segundos, mostrando uma criatura sentada, e no qual ele falou que os militares iam lá e tentavam dar alimento para o ET. Davam uma banana, uma folha de alface, e a criatura ali cambaleando. Aí eu te pergunto, o exército brasileiro pega uma criatura alienígena, vai levar para uma sala para dar banana, para dar alface. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa... Isso, na minha opinião, é o maior circo da ufologia feito até hoje. E me espanta quem ainda dá crédito para isso, quem dá espaço para isso, sabe? O caso Varginha, ele está morto, até que se um dia realmente aparecer alguma coisa. Caso Varginha, o que nós temos dele de fato? O relato do casal na zona rural, o relato das 3 meninas que viram alguma coisa, acabou, não tem mais nada. Porque tudo no caso Varginha, se você pegar a revista UFO, a primeira revista UFO que saiu sobre o caso Varginha, e pegar todas as revistas que já saíram, livros, e você for fazer um confrontamento dos dados, nada bate com nada, sabe? Por exemplo, o Edson Boaventura e o Joseph Prado foram na Unicamp para fazer umas imagens lá. Aí apareceu um helicóptero. Aí os dois acharam que o helicóptero estava lá para vigiar os dois. Olha, nós estamos sendo vigiados aqui pelo helicóptero estranho. Poxa, ali em Campinas, né? Imagina a quantidade de helicópteros sobrevoando ali Campinas, né? Aí passa um helicóptero, os dois pesquisadores acham que o helicóptero está ali para vigiar. Gente,
Isso, sabe o que é isso? Isso é achar que é muito importante, poxa, eu estou aqui, o exército está me vigiando. Ninguém não está nem aí para os ufólogos. Gente, quando a gente pegou a placa de Januário lá em 96, eu e o Albert, eu vim dentro do ônibus com a placa, que até então a gente não sabia o que era. O pessoal da rádio tinha dito o seguinte, olha o que o pessoal da rádio falou, que nós tínhamos encontrado uma placa alienígena. E eu vim dentro do ônibus carregando essa placa. Aí eu ficava assim na minha cabeça assim, vai chegar no ponto que o ônibus vai ser parado na BR, vai entrar os militares e vai falar assim, quem que é o Paulo, nos acompanhe. Eu cheguei em Belo Horizonte, levei essa placa para ser analisada em tudo quanto é lugar, nunca recebi um telefonema, nunca foi coagido, nada. Esse papo de que o ufólogo é coagido por militares é tudo balela. É tudo invenção para o cara se sentir importante e passar a imagem para o público de que ele é importante. Ah, porque grampearam meu telefone. Meu amigo, os militares não estão preocupados com você, não. A preocupação zero. Bob Lazar, nos Estados Unidos, que disse que trabalhou na 51. Você acha que realmente, se ele tivesse trabalhado na 51 e saído de lá e teria revelado segredos secretos, esse cara estava vivo? Eles já tinham capinado esse cara há muito tempo. Só para contar uma história bem rápida aqui, sabe a operação do Bin Laden, que deflagrou na morte do Bin Laden, a Operação Jerônimo? Um dos militares que participou do caso da Operação Jerônimo, ele escreveu um livro contando como foi a operação militar. Sabe o que aconteceu, Leandro? Ele teve a ideia de escrever um livro, um militar que participou da operação secreta da morte do Bin Laden. Misteriosamente, Leandro, todos os militares que participaram da Operação Jerônimo morreram. Acho que só ficou um vivo, só tem um vivo. Todos os outros morreram. Um foi atropelado, o outro foi morto numa briga de rua, o outro não sei o quê. Que coincidência, né? Isso porque o cara simplesmente escreveu um livro contando os bastidores da Operação Jerônimo. Agora imagine, então, um caso envolvendo militares que capturam uma entidade biológica extraterrestre. Se um militar abre a boca, no outro dia, ou ele está preso, ou ele está morto. Então, assim, não, porque o militar veio aqui, tomou um cafezinho comigo e contou que ele capturou um alienígena. Gente, caiam no mundo real. Parem com essa palhaçada. Então, olha só, às vezes o pessoal está me escutando e vai me escutar depois. Gente, o que eu estou falando aqui não é nem a minha opinião, é a opinião dos pesquisadores do caso Varginha que me ajudaram a fazer essa edição especial. E não é só eu que acho que o caso Varginha, não. Vários outros pesquisadores, o Antônio Faleiro, o Albert, o Renato Azevedo, vários outros pesquisadores que acreditam que o caso Varginha, aí foi até bom ser passado aí. O que acontece? A lista de mentiras do caso Varginha, ela é extensa. Começando pelo pesquisador lá que diz que é italiano, mas que nasceu em Belo Horizonte. Ele apresenta nos congressos, falando que é italiano, que nasceu não sei aonde, não sei o quê, nasceu aqui em Belo Horizonte. Então, ou seja, bom lá, falaram que o NORAD tinha derrubado a nave. O NORAD é um sistema é como se fosse o Sindacta aqui no Brasil. O NORAD, ele não derruba nada. O NORAD não tem aeronaves. O NORAD simplesmente tem radares. Ele faz uma vigilância do céu dos Estados Unidos e do Canadá. Então, essa informação dita de que o NORAD teria derrubado a nave é falsa, é mentira. Bom, não há qualquer fita ou coisa semelhante. Não houve autópsia na Unicamp. Isso é tudo balela, mentira. Testemunhas que foram compradas, isso aí já é fato. Né? Nunca existiu a tal cirurgia para inserir um dreno na cabeça de ET. Outra falácia do caso Varginha. E esse vídeo do Pacatini, aí a opinião minha, Paulo Werner, não acredito, isso para mim é uma farsa. Né? E não é só minha, todo mundo que está no círculo ufológico não acredita nisso. Né?
todos os ufólogos que fazem parte da revista falam, olha, ele teria que provar alguma coisa com relação a isso. Então, assim, é muito fácil, né? Eu chego aqui e falo, olha, gente, eu fui chamado para ver um vídeo de um alienígena, só que, infelizmente, eu não tenho nenhuma evidência. Então, a opinião minha, para mim, isso é uma invenção, né? Se um dia o Pacatini apresentar uma contraprova, aí eu vou ficar realmente feliz. Eu não vou ficar nem com raiva, eu vou ficar feliz, né? Bom, mas é a minha opinião. Então, depois de sugar o caso até a última gota, o Fantástico, na época do caso Varginha, ele sugou o caso até a última gota. E agora, quando o Fantástico foi fazer aí acho que 50 anos, né, do Fantástico, eles chamaram o Luiz Petri, que era o editor do Fantástico à época, e para ele o caso Varginha é um engodo, ou seja, é uma mentira. Então, quer dizer, para o Fantástico sugar o caso Varginha até onde podia, ele sugou. Depois que falou assim, não, esse caso aí para a gente agora não rende mais nada, agora a gente pode falar que ele é uma farsa, né? Então, gente, o tempo já estourou, né? Então vou finalizar aqui. Essas informações, elas foram retiradas da edição número 22 da OVNI Pesquisa, que tem muito mais informação, as informações completas. Em momento algum, a gente cita que o caso Varginha é uma fraude, momento algum. O que a gente fala que é fraude são esses pontos que eu levantei, né? Em relação à observação da aeronave, de observar um ser. Inclusive, só para fechar aqui, um dos pesquisadores do caso Varginha, que está lá desde 96, ele me confidenciou, falou assim, Paulo, eu tenho quase certeza absoluta que o que as meninas viram realmente foi o Mudinho. Por quê? Aquela informação de que ele foi visto no ginásio, no mesmo dia, ela não tem uma confirmação precisa. Isso não é Paulo Werner que está falando, não. É um dos pesquisadores, o caso Varginha, que está lá pesquisando desde 96. Ele me confidenciou isso ontem, né? Então, quem quiser saber mais informações sobre o caso Varginha, leia essa revista antes de me xingar, ou antes de xingar os nossos... Por quê? Porque na hora que a pessoa lê essa revista, ela simplesmente vai cair na real, né? Vai cair na real. E outra, a ufologia mineira não depende de Varginha para nada. Varginha é um caso que, na minha opinião, ele é zero à esquerda na ufologia mineira. Nós temos casos muito mais fantásticos, casos muito mais interessantes do que Varginha, né? E, para finalizar, vou pedir para você passar a última aí agora, Leandro. A próxima edição vai sair... Transmimento de pensação, não é que você falou, aí eu já coloquei. A edição que vai sair sobre a nossa expedição na Ilha do Marajó, a primeira vez, Leandro, primeira vez no Brasil, que uma equipe vai até a Ilha do Marajó para fazer uma investigação sobre os eventos da Operação Prato e relatos inéditos. Ninguém nunca fez isso antes. É a terceira vez que a equipe da OVNI Pesquisa vai até o Pará, né? Essa edição ela está, assim, fenomenal. Todas são, mas essa, pelo fato de que a Ilha do Marajó, até então, ela nunca foi pesquisada por um grupo de ufologia, nem dos grupos que existem no Pará. Eu, o Albert e a Queline, e o Luiz Gustavo, que financiou a nossa expedição, nós fizemos um trabalho impecável. Quem adquirir essa edição, e o vídeo da expedição vai demorar um pouco, porque nós coletamos mais de 40 relatos, muitas horas de vídeo, mas a edição ela está ficando muito bacana, fora os outros artigos, né? Um do Rubem Morales sobre OVNIs da Antártida, e outros né? do Renato Azevedo sobre como é a evolução, como seria a evolução de vidas alienígenas em outros planetas, né? Partindo do princípio de Darwin. O Renato Azevedo, ele só escreve textos fantásticos. Então é isso. Peço desculpa aí se eu passei 9 minutos aí do tempo. Não tem que pedir desculpa, não. O seguinte, gente, você que está assistindo a gente até agora, até para vocês entenderem, pedir 1 milhão de desculpas nós aqui do Estúdio Fan TV. Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos que não são comuns. Eu fiquei até brincando com o Paulo aqui, nós estamos sendo vigiados, né? Os homens de preto, né, Paulo, que estão vigiando a gente aqui,
nós estamos falando de um tema polêmico, mas o importante é o seguinte: quando o Paulo está colocando essas afirmações que a ufologia mineira não precisa do ET de Varginha, você que está assistindo pela primeira vez o UFO Podcast aqui do nosso podcast de ufologia, nós fizemos 2 podcasts. Um sobre a região de Fechados, que apesar de ter casos de 20, 25 anos atrás, né, o Paulo, mas são casos novos, nunca antes estudados, e alguns até de mais impacto do que até o próprio ET de Varginha. E agora o Paulo, eles tiveram o Albert, o Gustavo e a Keline está assistindo a gente. Beijo para você, Keline. Oi para você aqui. Eu tô te mutando aqui, viu, Paulo? Que eu tô escutando minha voz no fundo aqui, tá? Depois eu tiro e volto sua voz aqui. E eles estiveram lá. Nós daqui a 15 dias eu vou tentar achar uma agenda com o Paulo. A gente volta aqui para a gente poder falar sobre essa pesquisa que foi lá na Ilha de Marajó. O que é mais importante, gente, eu tenho certeza que quem acha tem dúvida, é que hoje o nosso podcast, o UFO Podcast, ele vem para mostrar uma diferença do que eu proponho, o Paulo propõe, quem participa aqui comigo propõe. Eu poderia ter colocado aqui, trazido pessoas aqui que daria, às vezes, milhares a mais de visualizações do que a gente tem, mas nós estaríamos aí mentindo para vocês. Então, hoje, que fica sendo esse podcast, né, Paulo, como um podcast de alerta. Tem muita gente querendo biscoitando aí, tem muita gente querendo só visualizações. E o que a gente quer é, de fato, que a ufologia se torne séria. Porque vários de vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo, e vários de vocês que vão assistir isso depois gravado, têm dúvidas. Será que isso aconteceu comigo? Será que o que eu vi de fato é realidade? Será que existem de fato extraterrestres? E quando a gente pega algo que pode ter sido muito legal, uma história muito legal, ela se torna tão contaminada, mas tão ruim, que o que acontece? Isso afeta negativamente a ufologia. Não só mineira, a ufologia brasileira e a ufologia mundial, né, Paulo? Sim, Leandro. Aqui é lógico que o caso Varginha, ele tem muitas ramificações, né? São muitos detalhes. Aqui a gente não raspou, talvez, nem 5%. Lógico que é do tempo, quer dizer, é isso. Mas, assim, só para as pessoas entenderem que não é tudo aquilo que as pessoas pensam sobre o caso Varginha. O caso Varginha, o que é o caso Varginha? É o relato do casal, Eurico e Oralina, e das 3 meninas. Acabou. Tudo aquilo que veio depois carece de informações. Não existe uma foto dos caminhões do Exército lá nos hospitais, não existe um vídeo, não existe nenhum documento. Nada. Zero. Ao passo que o caso Cláudio, que ocorreu aqui em Minas Gerais em 2008, na minha opinião, ele supera a Varginha anos-luz. Ele tem fotos dos objetos, tem o boletim de ocorrência, tem o relatório oficial do comando da PM, tem o relato dos militares, tem vários efeitos físicos que foram relatados, a população de Cláudio viu os objetos. Então, assim, foram vistos seres pelos militares, os militares viram seres. Tudo isso, gente, com documentação, está lá no relatório oficial da Polícia Militar. Coisa que Varginha não tem. Varginha não tem nada. O que tem em Varginha realmente são narrativas, né? E que as pessoas que tiverem um pouco de curiosidade e questionamento vão entender o que a gente fez aqui hoje, né? Então, fica aí a dica. Na ufologia, tente se guiar por pessoas sérias. Porque eu não sou aquele ufólogo que fica em podcast todo dia, né? Eu escolho aonde eu vou. Sabe por quê? Me diga com quem andas, que eu digo quem tu és. Né? Passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. Então, tem muitos ufólogos aí que, para aparecer, vende alma pro diabo. A verdade toda é essa. Então, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer ufologia séria, e nós estamos aqui sempre à disposição, Leandro,
toda vez que tiver oportunidade, para tentar esclarecer. E, no mais, agradeço o convite novamente, e quem quiser se associar à revista, fazer parte da nossa equipe, é só entrar no site que está aí na tela, o Leandro competente já colocou aí. Beleza, pessoal, nós estamos chegando no final do nosso UFO Podcast aqui, você que está nos acompanhando, agradecer imensamente, gente, obrigado por todo mundo que está colocando aqui, né, Alan, que isso, cara, nós estamos aqui por vocês, tá legal? Daqui a 15 dias a gente volta com o UFO Podcast, falando da Ilha Marajó, sobre essa nova pesquisa aqui, né, tudo dando certo, você que quer saber um pouco mais, entra no site, conheça, Cristiano, depois eu te passo como é que você vai levar essas revistas lá para os Estados Unidos, tá bom? Gente, valeu, inscreva-se, deixe o seu like, faça o seu comentário e até o próximo podcast. UFO Podcast vai indo. Tchau, boa noite, tchau, tchau.